Olá, poderosas! Eu sou Rose Borges e hoje eu vou gravar mais um episódio para vocês do Todas Podem Cast. E a minha convidada de hoje, eu tô esperando já ter um tempinho. Ela é maravilhosa, acabou de fazer uma cirurgia, tá linda, gente. Mas antes de anunciar, eu quero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixe seu comentário se você gosta, se você não gosta, se você quer uma parte 2 com a nossa convidada. E ela tem uma história linda de superação, de sucesso. Tem uma mãe maravilhosa aqui que apoia ela em tudo. Eu acho que tinha que ter mais uma cadeira aqui, né? Laiane Dias, seja bem-vinda. Obrigada, Rose. Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer contar a minha história aqui. Pois é, você esteve no lançamento, né? Sim, do nosso estive lá com podcast. Foi lá vocês. prestigiar, acompanhou todo o que a gente preparou. Aí a gente teve algumas... nas agendas, né? É, um conflito de agendas, mas eu acho que tudo tem que acontecer na hora certa, Isso né? Que agora mesmo. ela tem mais história legal pra contar. Tá, eu tô de narizinho novo. Tá de nariz novo. Então você vai contar tudo, desde Pode deixar. um pouquinho antes do piercing, durante, depois e como que você superou tudo isso. Tá bom. Então, vamos lá. Eu tinha 20 anos quando eu decidi colocar o piercing, né? Mais uma vez, eu já tinha feito a perfuração outras vezes. E aí sempre saía e tudo. Na época eu namorava, fazia faculdade de RH e tava começando o estágio da faculdade. E aí, na época, o namorado falava, coloca um piercing, vai ficar lindo. E a avó, não coloca, não precisa e tal. E aí eu fui e fiz a perfuração no estúdio. Foi no nariz? Foi no nariz. Fiz uma perfuração do piercing no nariz em um estúdio lá da minha cidade. E aí, um mês depois, deu uma bolinha na ponta do meu nariz. E aí eu fui cuidando em casa mesmo, colocando... Eu tava longe da minha mãe, então eu tava sempre mandando foto pra ela. A gente sempre foi muito parceira, sempre foi muito assim, de conversar em todos os momentos. E eu mandando foto pra ela. Só que eu achei que era uma espinha normal. Fui cuidando. Quando foi uma semana depois, essa espinha sumiu do meu nariz, melhorou. Isso foi numa quinta-feira. Na sexta-feira, eu vim pra casa e fui pra uma festa com a amiga. Porque na segunda eu começava o meu estágio da faculdade. Vou comemorar e tal. Fui sair com uma amiga. Fomos pra um barzinho, dançar. E aí, quando eu voltei no sábado, eu já comecei a sentir uma dor no pescoço. Aí eu falei pra minha avó, nossa, eu dancei muito ontem, eu arrasei de dançar. Aí minha avó ficou até brava. Como é que dança a esse ponto de ficar com dor? E aí a dor aumentando. Cheguei até a me arrepender de ter ido pra festa. Falei, ai meu Deus, e agora? Porque até então você nem imaginava, Não imaginava, né? imaginava que tinha sido uma dor muscular. E aí no domingo a gente decidiu, eu falei, não, vou tomar uma injeção, um coquetel de injeção na farmácia pra passar a dor. A minha bisa sempre tomava esse coquetel pra melhorar. E aí fui tomar esse coquetel de injeção na farmácia. Tomei, passou assim na hora, curti o domingo assim bem tranquila, sem dor. Falei, felizona, vou pro estágio amanhã. Bem, segunda-feira de manhã fui pro estágio, já voltei sentindo dor. Lá eu falei pra minha mãe, mãe, eu tô sentindo dor, ela, você vai tomar esse remédio aqui de 6 em 6 horas. E aí voltei pra casa sentindo dor. Terça-feira fui de novo. Na quarta, novamente, isso tudo tomando remédio e ainda sentindo dor. A dor já tinha descido do pescoço, era mais ou menos assim na minha escápula. E aí uma dor bem forte, uma assim no ombro, assim, mais ou menos na parte assim da pá aqui das costas. Sei. E aí eu fui, tomei um remédio e não passou na quarta-feira. Falei, mãe, eu preciso ir pro hospital. Aí na quarta-feira à noite, assim que eu cheguei do estágio, umas 7 horas, a gente foi pro hospital. Até ser atendida, madrugada adentro, né? E aí eu fui ser atendida público, Hospital Público de Planaltina, que é onde eu moro. E aí, demorando pra ser atendida, quando eu atendi, o médico já tava, tipo, super... não tô afim de conversar com ninguém essa hora da manhã. Não. Falei, olha, eu tô sentindo muita dor e tal. Aí ele, vou passar um raio-x. Fez um raio-x, não deu nada. E aí eu já comecei a tomar medicação na veia e vim pra casa. Pedimos um atestado. Na quinta-feira eu fui pro postinho de saúde mais próximo da minha casa, porque a dor não passava. Chegou lá, fui atendida, a médica disse que o músculo das minhas costas estava inchado. E eu tomei uma injeção no bumbum. E ela pediu pra gente comprar
uma pomada na farmácia para fazer uma massagem nas minhas costas. A dor era tão grande que eu meio que apaguei com ela fazendo a massagem nas minhas costas. Nossa. Voltei para casa, na sexta-feira eu acordei sentindo as minhas pernas bem fraquinhas. Uma fraqueza nas pernas, já tomei banho com a ajuda da minha mãe. Isso de uma semana para outra. Foi bem rápido, Foi bem né? rápido. E aí quando eu... E nada no Nada local. no nariz, nada, bem tranquilo. Já tava bem saradinho o nariz. E aí eu fui pra igreja, fui na igreja à tarde. A gente falou, não, vamos lá na igreja antes de ir no hospital. Eu fui, era por volta de umas 3 horas. Isso andando ainda, bem fraquinho, com a ajuda já, mas andando. E aí voltei pra casa, eram umas 5 horas quando eu tomei um remédio de dormir, pra ver se eu conseguia descansar. E aí o remédio só fez efeito 2 horas. Um remédio que me apaga a noite inteira só fez efeito 2 horas. Quando eu acordei, sexta-feira, 7 horas da noite, eu já não senti as minhas pernas. Uma dor muito grande, assim, chegando assim na frente tipo assim, como se fosse na costela. E aí já dei entrada no mesmo hospital que eu fui na quarta-feira, já carregada. Cheguei lá, o médico passou um exame de sangue e de urina. E eu já não conseguia urinar. Fizemos o exame de sangue. Aí a gente viveu uma cena icônica que eu adoro falar em todos os lugares. Tá eu na maca, minha mãe e minha avó. Aí a gente foi pro lugarzinho, né, reservado pra fazer o xixi no potinho, né, aquele potinho de exame. E quem disse que saía xixi? Gente, não saía. Minha mãe ligou todas as torneiras e bebe água, e eu bebendo um copo de água. E aí elas duas no meu ouvido, pra ver se o xixi saía. Eu faço isso com a minha filha Uma também. cena maravilhosa. Eu falei, meu Deus do céu. E nada desse xixi sair. Voltamos no médico e falamos, a gente ficou mais ou menos umas meia hora tentando. E aí o médico falou, a gente vai passar uma sonda. Aí foi a hora que deu uma assustada. Eu passei sonda, já de sonda fixa, e coloquei fralda. E aí o médico furou a minha perna 3 vezes com a agulha e eu não senti nada. E a minha mãe e minha avó apavorou naquela hora. Ele falou, deu uma infecção no sangue, só que aqui a gente não tem como tratar ela vai pro hospital de base, a gente só tá esperando uma ambulância. Uhum. O hospital de base é um hospital referência aqui em Brasília, e aí fomos sábado pro hospital. Comecei a fazer uma bateria de exames, cheguei lá ainda de piercing, aí fui tirar na hora que eu coloquei, que eu fui entrar na primeira máquina para fazer o exame. Tomografia, fiz a cabeça, de tudo, tórax, tudo. E aí, quando tem uma parte que eu entrei no hospital, cheguei lá com a perna direita gelada. Aí os médicos atrás de mim virou e falou assim, se a perna dela não voltar, a gente vai ter que amputar pra não atrapalhar os procedimentos. Caramba. E eu escutei, minha mãe achou que eu não tivesse escutado, mas eu tinha escutado. E aí meu Deus, eu entrei aqui com as 2 pernas, eu vou sair daqui com as 2 pernas. E aí entrei pra fazer o primeiro exame. Quando eu voltei, a minha perna já tava normal. Ai, que bom. E aí, graças a Deus, saiu um monte de exame, só que o exame que eu precisava não tinha. A máquina do hospital estava quebrada, que era uma ressonância com contraste. Uma ressonância magnética com contraste. Fiz... E até então, o piercing, ninguém nem imaginava. Nem pensou, até porque E a gente também nem pensou na minha perna, em nenhum momento. Porque o que me incomodava era a dor. E a dor não era nas pernas, né? Não era nas pernas, era aqui na parte de cima, da costela pra cima. E aí a gente achou que assim que passasse essa dor, tudo ia voltar ao normal. Esperei, a gente tentou ligar pra vários lugares pra fazer essa ressonância ainda no sábado, só que já era sábado por volta de umas 7 horas da noite. A gente não conseguiu. Chegamos até sair do hospital pra ir numa clínica pagando. Mas aí, no meio do caminho, a moça falou, é com contraste, né? A gente, sim. Lá, o médico não tá aqui mais. Esperar segunda-feira. E aí, passei umas noites bem terríveis, assim, de sábado para domingo. Eu falei pra minha mãe, eu não dou conta mais. Porque eu quero morrer. Eu não dou conta mais de tanta dor que eu tava sentindo. Eu cheguei no hospital, tinha um menininho que chegou com leucemia, aquela doença, assim, do sangue, né, que dói, diz que é uma dor infernal. Ele chegou gritando, um menininho bem novinho no pronto-socorro, e aí ele tomou uma dose de morfina e eu tomei a mesma dose de morfina que ele. Passou 15 minutos, ele tava jogando no celular e eu tava morrendo. Eu tava, assim, eu não aguento mais de dor. E a gente tava tomando a mesma dose. Foi várias doses de morfina. Parei de tomar morfina porque trocou de plantão e o médico virou e falou, gente, ela não pode mais tomar. Eu já tava apagando, assim. E aí,
A gente esperou fazer a ressonância na segunda-feira. O primeiro horário era o meu. Saí do hospital, fui fazer essa ressonância. Assim que a gente voltou, já voltei com o resultado. Que os médicos pegaram o resultado, eles viraram pra minha mãe e falou: não deixa ela comer mais nada. Ela entra pra cirurgia hoje, tem pus pegando a coluna dela e quase chegando ao pulmão. Chamou minha mãe de canto. E aí minha mãe virada de frente pra mim, o médico virado de costa, e ele falando, e a minha mãe olhando pra mim, o olho enchendo de lágrima. Você observou a reação, e eu né? observando a reação dela. E aí o olho enchendo de lágrima e ela balançando a cabeça, tudo. Aí o médico, ela parou de conversar com ela e veio conversar comigo. E nisso ela foi no banheiro. Aí ele chegou em mim e falou a mesma coisa que ele falou pra ela. Olha, você vai passar por uma cirurgia de risco. Se você não sobreviver, você não anda nunca mais. Tem pus chegando ao seu pulmão, uma cirurgia muito de risco. Então dá um abraço na sua mãe, abraça a sua mãe. Ele foi bem direto, assim, foi um choque de realidade. E aí quando a minha mãe chegou do banheiro, e aí mãe, o que o médico te falou? Ela, que vai ser um sucesso lá, Que vai dar gracinha. tudo certo. E aí eu, meu Deus, ela não tem noção que eu sei exatamente o que o médico falou. Subimos. Meu olho já veio de A lágrima. mãe querendo chorar, né? Porque mãe é surreal. E nisso, todos esses dias eu morrendo, minha mãe me vendo morrendo, sentada numa cadeirinha de plástico, né? E a gente lá, firme. Ela, não, você vai dar conta, você vai segurar. Foi segunda pra terça de madrugada, eu subi pra fazer a cirurgia. Fiz a marcação nas costas, assim, eu sentia dor de triscarem na minha maca. Tipo assim, pra me virar pra fazer a marcação das minhas costas foi horrível, tudo foi horrível. E aí, subindo, aí chegou lá, a gente, assim, tudo acontecia pra que eu achasse que realmente eu fosse morrer, sabe? A gente chegou na hora de cortar a minha blusa pra eu entrar no centro cirúrgico, a gente colocou um áudio de um pastor orando por mim e uma música. A mulher que foi cortar a minha blusa começou a cantar a mesma música. Aí eu, meu Deus, entrei na sala de cirurgia, a anestesista, eu sou anestesista, meu nome é Larissa, o nome da minha irmã. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer com certeza, gente. Meu Deus, parecia que tudo tava assim, sendo uma coincidência. Sei. Aí eu, engraçadinha demais, aí eu lá, deitada, aquela cena de Grey's Anatomy, aquela luzona na cara, aquela coisa cheia de coisa, um monte de médico. Aí eu olhei e falei assim, nossa, eu achei que a minha primeira cirurgia fosse ser um silicone. Aí um doutor falou assim, não, mas a marquinha tá, ó. Ai, meu Deus do céu, preciso dormir. E aí nisso, antes de apagar, eu falei com Deus, eu era muito vaidosa. Eu não fazia ideia de como era a vida numa cadeira de rodas. Eu falei, Deus... Ele deu a possibilidade, se você sobrevivesse... Que eu ia ficar sem andar, pra sempre. Já te deu assim, já a me deu pancada? de cara. Foi o que ele já me falou de cara. E ele nem podia me falar isso, sabe? Ele nem podia me falar isso da forma em que ele falou, mas, né? Coisa de médico. E aí eu falei com Deus. Eu falei, olha, Deus, se eu sobreviver, eu prefiro que eu vá. Eu só queria ter visto a minha avó, porque eu tava só com a minha mãe. Queria muito ter visto a minha avó, mas eu falei, olha, eu prefiro morrer agora, porque se eu sobreviver eu vou blasfemar, com certeza. Eu não vou saber viver em cima de uma cadeira de rodas. Eu não vou. Então, que o Senhor me leve, já que tem essa chance. Já tinha pedido perdão, já tinha feito tudo. E aí eu falei, se eu sobreviver, mas também se eu acordar, eu tenho um pacto com o Senhor, eu sei que na cadeira eu não vou ficar. E aí, eu paguei horas de cirurgia, um sucesso, graças a Deus, e eu acordei. Quando você acordou? Aí eu falei, na cadeira de rodas eu não fico. Eu tinha uma certeza, a certeza que queima dentro de mim até hoje. E aí, fui viver, né, todo o processo do hospital, porque era uma bactéria, foi uma bactéria que desenvolveu no meu corpo. Tudo isso foi descoberto depois do pus. E foi... O piercing. O isso. piercing. Mas a gente fez a cultura do pus, aí o médico disse que era uma bactéria. Até então, quando ele me falou isso, eu achei que era bactéria de sushi, que eu adoro sushi, né? E eu tava comendo horrores, aí eu falei, meu Deus, é de sushi. Foi a primeira coisa que todo mundo achou que fosse. E aí, eu peguei, esperei o médico vir. Quando ele veio, ele perguntou, você teve alguma coisa no seu nariz? Sinusite, alguma coisa? Aí eu tive. Eu furei meu nariz e logo depois deu uma bolinha. Aí ele analisou as fotos, tudo.
Aí ele falou, sinto te informar, mas a bactéria desenvolveu por causa do piercing no seu corpo. Foi uma infecção cruzada. A joia estava suja e acabou pegando um vaso sanguíneo. Nossa. E nisso, foi assim, milímetros não aconteceria, sabe? Não aconteceria tudo isso. Mas acabou pegando certeiro, bem um vaso sanguíneo. E a joia suja. E aí foi desenvolver o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que todo mundo tem, mas em poucas pessoas ela desenvolve. Geralmente ela desenvolve mais nessa parte que o pessoal chama de triângulo da morte. É o nariz e o primeiro lábio superior. E aí foi quando o choque veio, né? Todo mundo de cara. Fiquei ainda no hospital 57 dias internadas. Vivi coisas assim que, meu Deus do céu, eu jamais saberia explicar. Vivi tanto milagre como coisas terríveis. Descobri uma infecção, ou uma infecção não, uma alergia à dipirona. Nossa. Depois de vários dias tomando dipirona, eu comecei a ter alergia. E aí uma médica, uma enfermeira virou pra mim, falou assim, eu já estava com vários dias sem comer nada, eu não conseguia comer e só vomitando. E eu não consigo vomitar porque eu não tenho força pra vomitar sozinha. Então eu tinha que enfiar o dedo, a minha garganta já tava toda ferrada. Nossa. E aí a enfermeira virou pra mim e falou assim, você tá sentindo muita dor? Eu falei, não. Ela, você acha que dá pra ficar sem a dipirona de agora? Eu tomava de 2 em 2 horas. Aí eu falei, acho que dá. Ela, porque eu tenho alergia e eu passo mal quando eu tomo. Será que você não tem a mesma coisa? Aí parou, não aplicou de 2 horas. Quando foi 4 horas eu já voltei a comer, mas eu emagreci assim, horrores. Vivi muita coisa, aprendi muita coisa, até chegar o momento de eu vir embora, que eu achava que eu vim embora andando, né? E aí, nunca precisei, graças a Deus, assim, de um psicólogo naquela época, sabe? Não precisei, porque o meu psicológico tava bem certo, eu tava vivendo. Aprendi que eu fiquei mais próxima da minha mãe, porque eu achei que não ia dar certo, não ia conseguir estar mais próxima, que a gente sempre foi muito próxima. Passamos 57 dias trancadas juntas, aí descobri que eu posso ficar mais próxima dela. E aí a gente venceu tudo ali, até a hora de eu ir embora. Que o médico falava, você vai ficar 6 semanas. Aí eu, e aí, doutor, quando que eu vou embora? Ele, 6 semanas. Eu falei, tá contando já 6 semanas? Meu Deus, eu tô aqui há não sei quantos dias. Ele, não, 6 semanas você vai embora. Até o dia dele virar e falar, olha, Laine, você vai embora. E eu falei, meu Deus, eu fui de 0 a 1000, assim. Mas você tava com a expectativa de ir embora, andando. E aí, quando ele falou isso, você vai embora, eu falei, meu Deus, eu vou embora hoje. Aí ele, a gente já vai pegar a sua cadeira de rodas. Meu mundo desabou. Eu falei, como? Eu não posso voltar pra casa de cadeira de rodas, não. Falei, doutor, o senhor não me conhece na minha cidade. Eu não posso voltar pra casa de cadeira. Eu não vou pra lugar nenhum, então, mais. E aí foi a primeira vez que chamaram um psicólogo pra conversar comigo. Falou, olha, Lai, nunca precisou a gente conversar com você, o que que foi, o que que te aflige? Eu falei, as pessoas vão olhar pra mim e vão sentir dó. E eu nunca fui, sabe, essa pessoa. Por mais que eu tivesse os meus problemas, tive depressão quando eu andava, eu era uma pessoa muito reclamona. Mas por fora, eu sempre corria atrás das coisas. Então, tipo, trabalhei de manicure, trabalhava, fazia as coisas. Nunca quis que ninguém sentisse dó de mim. E eu sabia que as pessoas iam olhar pra mim e sentir dó. Aí ele falou assim, quando que você olha pra um cadeirante e você não sente dó dele? Aí eu falei, quando eu vejo ele feliz. Aí ele falou, então faça isso que você fez os 57 dias aqui. Seja feliz. E ninguém vai sentir dó de você. E aí eu voltei pra casa. Ai. Assim, foi muito difícil. Eu não sei se eu vou dar conta, né, de ouvir essa história toda. Porque o meu olhar, além de imaginar o que você sentia, é o da mãe. Né? Porque assim, a gente sente o dobro. Sim, com certeza. De pensar, nossa, a minha filha vai passar por isso. Queria tirar essa dor, né? Sim, a gente prefere que seja com a gente, né? Várias vezes minha mãe falou isso pra mim, queria tirar a sua dor, queria estar eu vivendo tudo isso. E aí eu voltei pra casa até me adaptar, troquei de quarto, porque né, não tinha como passar, não tinha como... E essa adaptação toda, né? Essa adaptação, assim, de primeira é um choque, né? Foi essa a reação que eu tive de primeira. Você lidar com a cadeira de rodas foi um choque pra mim. Porque é tudo muito diferente. E outra, eu andei 20 anos da minha vida. Sim. Não tem como. O seu movimento, é involuntário. Eu acordava pensando em pôr o pé no chão. Entendeu? Tipo, até hoje eu acho que eu acordo... E faz quanto tempo?
vai fazer 4 anos agora em julho. Foi... E alguma possibilidade? Então, de 6 meses a 2 anos, os médicos falam, eles não podem falar nada, né? Uhum. Que é o tempo do diagnóstico para eles. Mas, hoje em dia, eles não falam mais nada. Eu não tenho, assim, nas pernas nenhuma melhora, desde o dia que eu fiquei na cadeira. Mas eu tenho muita fé e jamais isso vai sair da minha cabeça e que tudo vai melhorar. E como eu dormi e acordei sem sentir, um dia eu vou dormir, acordar e pôr o pé no chão, igual eu sempre penso, sabe? Mas vai fazer 4 anos. Eu parei de andar dia 20 de julho de 2018 e fiz a minha cirurgia dia 24 de julho. Uhum. E assim, é uma adaptação. Até hoje eu ser a pessoa que eu sou, de ter a autoestima super... Porque eu me acho linda, não? Você é linda. Eu me acho A questão é maravilhosa. assim, como que você lidou com isso? Porque o seu namorado... Hoje eu namoro, não é a mesma pessoa, tá, gente? Eu ia não é a mesma perguntar pessoa, isso. Não é a mesma pessoa. Ele terminou comigo assim que eu saí do hospital. E eu sabia que ele ia terminar comigo. Eu sabia que ele não ia aguentar. O peso da consciência ficou muito grande quando ele descobriu que foi o piercing, porque foi ele que pediu pra eu colocar. Ai. Então, tipo assim, eu sabia que ele não ia ficar, mas também, sabe quando você não faz questão? Eu não fazia questão nenhuma mais, de nada, assim, porque você descobre o sentido da vida real, sabe? Eu descobri realmente quem tava comigo ali. Eu perdi namorado? Perdi não, eu me livrei. Namorado, melhor amiga. A minha melhor amiga virou as costas pra mim assim, de uma forma surreal. Tipo, muito fácil. Muito fácil. Uma semana antes de eu parar de andar, eu tava indo buscar ela de carro nos lugares e saindo junto. Eu parei de andar, ela foi me visitar. Ela, na época, tinha um filho pequeno, né? Super entendia ela. Mas ela foi me visitar uma vez no hospital. Eu fiquei 57 dias no hospital. O dia que ela foi, ela ficou 5 minutos comigo. Porque ela tava com o namorado dela. E... assim, ela falava, quando você chegar em casa eu vou te ver, vou passar a tarde com você. Eu cheguei em casa, ela foi lá na minha casa, porque eu chamei ela pra pegar uma roupa que tava com ela, sabe? De desculpa pra ver ela, mas assim, foi terrível. Eu aprendi muito quem tava comigo e quem não tava nesse momento. Foi bem difícil passar. E até os seus próprios valores mudam, né? Muda assim, você muito. começa a enxergar além dessa questão toda de ego, de vaidade. Sim. Foi como você falou agora, que você começou a enxergar... você teve... uma reviravolta, foi. Né? Que você começou a pensar, não... diferente, Então, acho que, tipo assim, hoje eu falo que a minha vida mudou do avesso, virou do avesso, e eu descobri que o avesso era o lado certo, sabe? Mas, assim, na hora, é um baque grandão, até eu entender tudo isso. Mas, assim, eu tava decidida a entender. Não foi fácil, não é fácil, até hoje não é fácil. Mas eu tava decidida. Eu entrevistei uma moça aqui, que hoje ela é campeã da paracanoagem, e ela falou legal. que fez basquete, se eu não me engano, com você no Sara. Qual o nome dela? É a... Ficha. Gente, agora eu vou passar vergonha aqui. Porque eu converso com ela quase todo dia. É maravilhosa ela. Mas é tanta gente que eu converso. Você lembra? Eu acho que pode ser a Ana, eu acredito que seja, né, mãe? Moreninha. Morena? Não Mas vou ela lembrar. ela ficou só com... Ela disse que ela se obrigava a andar. Então ela fez tudo errado depois do acidente de carro dela. Então ela ia botava o pé quando levantava, ela botava o pé no chão e queria andar. Então ela caía, se machucava, a mãe ficava doida. Isso eu imagino. Mas acabou que hoje a limitação dela é bem menor, mais branda do que o que foi depois do acidente. Uhum. E ela, com a mesma coisa, ela falou que ela não se aceitava, ela demorou para se aceitar. Inclusive, ela falou que lá no Sara, enquanto fazia as atividades, ela falava que não se sentia parte daquilo. Aí, quando ela esteve aqui, ela começou a falar que hoje ela já, né, com a ajuda dos psicólogos e tal, falou, não, você é especial. Eu acredito, assim, que
eu já ouvi várias vezes, por nunca deixar o peso da cadeira me levar, porque é muito forte, sabe? E igual eu falei, antes eu era uma pessoa muito reclamona, eu fazia muito mal pra mim, ter um corpo em perfeito estado, uma saúde em perfeito estado. Qualquer besteira que acontecia, eu, quero levantar da cama. Eu era assim. Eu achava que todo mundo tinha a vida melhor do que eu. Odiava o meu corpo lindo, super dentro dos padrões. E eu, meu Deus, preciso emagrecer, não sei o quê, não sei o quê. Malhava, assim, demais. Mas a gente acaba com essa guerra com o espelho, né? A mulher tem disso. Sim, mulher tem muito disso. E assim, posso falar uma coisa? Quando a gente já começa a se amar. E por mais que a gente faça, entre na academia, faça procedimentos estéticos, que eu amo, sou super a favor. Se você não gosta de uma coisa, você ir lá e mudar isso. Mas a partir do momento em que a gente se entende por dentro, gente, fora, você se sente a pessoa mais linda. Isso, né? Você se sente linda, você se sente maravilhosa. A pessoa que eu entrevistei antes de você, ela estava falando sobre a importância do autoconhecimento. Sim. Porque é a partir do que está dentro de você que você começa a ver o mundo de outra forma, não tem jeito. Não tem jeito. É sobre dentro, sabe? Tipo, a partir do momento que você se entende, se conhece. E aí eu decidi, eu falei, dentro de mim, hoje, agora, eu decido ser feliz, até pra deixar leve, sabe? Eu sabia o peso que aquilo ali tinha pra minha família. E como foi pra você encarar as redes sociais? Porque você já devia ter, né? Já tinha. As redes já... Porque era jovem, né? Vaidosa, bonita, gostava exatamente. de foto. E aí, como foi pra você aparecer assim? Teve pessoas... Porque eu acompanho seu Instagram... E eu vejo que tem um monte de gente que manda umas perguntas, né? Eu até te comentei com você, falei, meu Deus, é sério? Sim, acontece muito. Gente, dá vontade de falar, vai. Graças a Deus, hoje as perguntas, o carinho é bem maior do que as pessoas que não gostam, ou que julgam, ou que falam assim, mentira. Não, você não é feliz desse jeito. Tem gente que fala, não é possível que você é feliz assim. Não é possível, sabe? Que ela seja, né? Pra ela tá falando isso. Isso, aí eu fico, meu Deus do céu. Eu fico de cara como que a pessoa não é feliz tendo o que ela tem. Aí foi assim, eu namorava, igual eu falei, e aí ele me deu um pezão na bunda depois. Graças a Deus eu não senti a minha bunda, não senti nada. Foi lindo, foi ótimo. E ele foi viver a vida dele. E assim, eu tranquei o meu Instagram. E foi muito difícil, porque eu não queria que as pessoas soubessem, assim. Não é que eu não queria que as pessoas soubessem, mas eu acho que não fazia sentido eu contar o que tinha acontecido. Sim. Até porque eu não coloquei o cara na justiça, nem tudo. Ele foi um escroto com a minha mãe, quando a minha mãe foi pedir ajuda, assim. Então, eu não queria falar sobre isso. Mas as pessoas da minha própria cidade achavam que eu tinha tido câncer, que eu tinha tido um acidente de carro. Uhum. Tal. E aí, quando deu 6 meses, eu já tava em casa. E aí eu acordei e falei, vou contar o que aconteceu. Contei. E aí fiz por foto mesmo, nem apareci falando e tal. Apareci com as fotinhas, aconteceu isso. E tem até hoje esse destaque no meu Instagram. Foi quando a minha prima falou assim, se você não salvar, você vai ficar falando isso sempre. E aí coincidiu de ser a semana que uma amiga minha, que me conhecia da época que eu andava, ela era ex do melhor amigo do meu ex. Eita. E aí, uma confusão. E ela é fotógrafa. E ela falou, vamos fazer umas fotos? E eu, vamos, com certeza. E aí ela esperava que fosse topar uma pessoa muito depressiva, muito tipo... E eu não tava assim. Uhum. Eu tava super bem. Com todas as dificuldades do mundo, tentando deixar o mais leve possível, e eu tava super bem. E aí me maquiei e fui pras fotos. Quando eu cheguei lá, as fotos ficaram lindas. E ela virou pra mim e falou, ei, o mundo precisa saber que você tá bem. Tipo, as pessoas precisam saber. Eu achei que eu ia topar uma pessoa super depressiva aqui. Eu te ofereci o ensaio pensando que você tava muito mal. Lá você precisa abrir, o mundo precisa te conhecer. E aí eu, fiquei naquela, minha mãe já falava, abre esse Instagram, para de besteira. E aí, no dia que as fotos saíram, eu abri meu Instagram, com 2.000 seguidores. Quando eu acordei, tava com 6.000. Alguém entrou no meu Instagram, pegou as fotos do destaque e postou no Facebook. E aí, uma repercussão. E nisso, eu acordei pra ir pro Sara no outro dia, tranquilo da minha vida, 6.000 seguidores. Eu falei, o que é isso, gente? Alguém soltou um nude meu.
Eu falei, meu Deus, como é que pode tudo isso? Quando terminou o dia do Sara, porque tipo, era uma rotina muito corrida de várias coisas que eu fazia lá. Quando deu o final do dia, eu tava com 12 mil seguidores. Caramba. Várias emissoras entraram em contato comigo. Todas, na verdade. Vamos fazer uma entrevista, não sei o quê. Vários sites de reportagem e tal. Aí eu fui. Falei, quer saber? Vou contar a minha história. E aí dei entrevista pra Record, pra Globo e pro SBT. E aí foi quando começou, e pra Band também, e foi quando começou a minha vida de blogueira. Mas assim, começou tudo muito natural. E isso foi... Que bom, né? Sim. Porque você também tentar... Tipo, eu sempre gostei de mostrar. Desde quando eu não andava, minhas amigas falam hoje que eu vivo o meu sonho. Porque antigamente eu falava, meu sonho, gente. Nossa, deve ser perfeita essas mulheres. Hoje eu sei que não é mil maravilhas, não. Deve ser perfeito. Só, oi, gente, bom dia e tal. Hoje eu sei que não é mil maravilhas, não. Mas eu falava desde quando eu andava isso. Um pouquinho antes de eu andar, ou de eu parar de andar, eu fazia alguns trabalhos de modelo fotográfica para as lojas. Que hoje é o que eu trabalho, sabe? Hoje eu amo mostrar as lojas. Tá vendo? Isso. Você tudo realizou aconteceu, tudo aconteceu conforme precisava acontecer. E aí dei as entrevistas e aí começou a repercutir, vários seguidores, várias pessoas mandando mensagens incríveis para mim. Minha história saiu num jornal na Suíça. Vários canais de reportagem no México. Já pode ser verificada, tá vendo? Tá vendo? Eu também acho, Instagram, por favor. E aí, foi muito legal. Foi quando eu comecei a mostrar a minha rotina, mostrar o que eu era, e foi o que chamou a atenção de todo mundo. E eu acho que você também serve como inspiração para outras cadeirantes, Sim. né? Porque como tem gente que pensa que não é possível que ela seja feliz, é possível sim. É possível que você sirva de inspiração para outras mulheres também serem. Com porque certeza. Não é o fim. Não é. Eu um recomeço. Eu acredito. Assim que eu cheguei em casa, bem no comecinho, assim, quando eu cheguei em casa, antes de eu contar toda a minha história, eu procurava Instagram de mulheres que... conheci várias meninas incríveis, inclusive a Rafa, lá de São Paulo, que gostava de se vestir, gostava de ser mulher em cima da cadeira de rodas. Porque você não deixou de ser. A primeira coisa que eu senti foi que eu não era mais. Eu falei, caraca, agora eu tô super inválida, eu nunca mais vou poder vestir uma roupa. Primeiro, o baque é muito grande, porque tudo muda, né? Eu usei fralda por muito tempo, fiquei 1 ano usando fralda. É muito difícil sair da fralda, porque sua bexiga muda até você entender o seu corpo, o seu intestino, tudo isso. Aí passa a sonda, que é meu Deus, uma dificuldade no mundo. Mas assim... E aí as pessoas, você só vai vestir vestido agora. Aí eu, caramba, nunca mais vou pôr uma calça jeans, sabe? Tudo isso vai mexendo muito com o psicológico da pessoa. E aí eu encontrei mulheres que namoraram depois da cadeira e aí tudo. Eu quero saber como é que você conheceu o boy. Então, essa é uma história muito legal, sabe por quê? O boy foi meu primeiro namorado. Quando eu tinha 15 que anos. Gracinha. Tinha 15 anos. Primeiro foi uma história muito legal. Eu namorei, primeiro a gente virou melhores amigos. Uhum. Que eu namorava na época. Eu já tive tanta coisa. Namorei um menino lá do Rio de Janeiro. Eu era bem novinha, 14, eu acho. Namorei à distância. Vivi essa história de amor à distância. E aí ele se tornou meu melhor amigo. E era muito meu amigo. Aí depois todo mundo começou na rodinha a falar: ai, o Lucas tá apaixonado. Eu, que tá nada. Ai, o Lucas tá apaixonado. Até que o dia ele virou: tô apaixonada. Eu falei: meu Deus, e agora? Eu sou só sua amiga. Aí ele: não, mas não precisa se preocupar. Aí aconteceu de eu terminar meu namoro. E aí a gente acabar namorando. Namoramos 2 anos. Eu tinha 15 e ele também. E aí com 17 a gente terminou. E aí terminou e a gente seguiu caminhos diferentes. Sempre fui apaixonada pela família dele, a família dele por mim. Mas a gente seguiu... a gente era muito novinho, eu era bem ciumenta. Hoje eu já sou bem tranquila. Hoje eu sou bem tranquila, mas no começo eu era muito ciumenta. E coisa de adolescente, né? E aí a gente sempre se encontrava. Só que a gente sempre se encontrava. Ficou 6 anos separados. Mas esses 6 anos a gente sempre se via em festa, dava uns beijinhos e tal. E aí, quando ele soube que eu tava na cadeira, ele me ligou no hospital. Me ligou pra falar. Não quis ir lá me ver, porque eu namorava na época, mas os pais dele foram lá me ver e tudo. E aí, beleza, terminei o namoro, passou um tempão. A gente se reencontrou na igreja no final do ano, na última reunião.
Aí ele olhou pra mim, nossa, você tá linda, não sei o quê. Eu, ai, obrigada e tal. Nada a ver. Aí a gente se encontrou de novo. Ele foi lá em casa. Posso te visitar? Eu, pode. Aí ele foi lá em casa. E aí a gente marcou de ir num pagode. Que ele me apresentou um pagode. Sempre fui apaixonada em pagode por causa dele. Aí ele pegou, mexi, né? Ai, meu Deus. Mas pode continuar. Aí a gente se marcou de ir nesse pagode. E aí ele falou, vamos. E aí foi a primeira vez que eu saí sozinha sem minha mãe de casa. E aí fui nesse pagode com ele. Ele me levou. A gente curtiu 9 horas de show. Foi maravilhoso. Depois desse dia a gente não se largou mais. Só que eu sabia que eu não queria nada. Porque eu falei antes. Eu falava assim, por E ficar também com... até então você não tinha ficado com ninguém. Já tinha ficado, já beijoqueira, saí na cadeira depois, que assim, que eu falei, eu decido ser feliz e tal, eu decido viver minha vida. Por mais que eu não quisesse namorar, eu saía pra balada, curtia horrores com a minha mãe, fui muito pra balada. Mas aí eu já tinha ficado com outras pessoas. Só que aí eu falei pra minha amiga virou pra mim, Elai, vai se envolver com o seu ex, você vai se machucar. Eu falei, que, menina, até parece isso aí, né? Não vai dar nada. E aí nesse dia, ele falou, posso ir na sua casa no outro dia? Aí eu, pode. Aí no outro dia de novo, no outro dia de novo. Quando foi ver, pandemia. E aí a gente tava grudado, não desgrudava mais, todos os dias juntos. E aí foi passando os meses, a gente ficando. Aí eu, quero saber, isso não vai dar em nada, a gente não vai namorar. Falei, ele fica bravo, gente, até hoje com isso. Ele saiu, tá bom, eu vou no barzinho com meus amigos. Eu, tá bom. Aí, da meia-noite, eu mando pra ele um textão. Falei, acho que não vai dar em nada. Melhor você viver sua vida, eu viver a minha. Ele, como assim? Tá louco? Como assim não vai dar em nada? Tá ficando louca. Eu, não, porque eu não vou namorar na cadeira de rodas. Aí ele, nem comigo? Eu falei, não, nem com você. Aí ele ficou louco. Aí Mas ele esse falou, preconceito era seu. Totalmente meu. Porque eu não queria me dar a chance, sei lá, de viver de novo isso, ou ter a chance de me machucar, não sei. Acho que por eu ter passado num término, e o término ter sido da forma que foi pelo celular, foi, sabe, tipo, bem covarde, bem ruim. Eu falei, quer saber? Não vou passar mais por isso. Até que o Lucas falou, não, você vai sim. Tentando você se vai, proteger. com certeza. E aí ele fala que o desafio foi lançado para ele naquele dia. Ele disse, você vai namorar comigo. Até que minha família já estava apaixonada. Eu tenho uma afilhada, que é o meu presente. Ela nasceu no mesmo ano que a minha lesão aconteceu. Eu falo que eu precisava dela. Uhum. Ela esperou eu nascer. Eu cheguei... Eu vejo, às vezes, lá no seu Você vê? Minha Maria Júlia, minha menina. Eu saí do hospital... Eu tava no hospital, eu fiquei internada há muito tempo. E todo mundo... Já era o tempo dela ter neném. Todo mundo... Ixi, a Maria Júlia vai nascer em setembro. E eu, setembro, internada ainda. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu falei, meu Deus, eu não vou estar lá pra ver a Maria Júlia nascer. E desespero total. Saí do hospital dia 14... Dia 22 ela nasceu. Me esperou chegar em casa. Que delícia. E aí foi assim, o meu acalento de todos os dias, porque ela tava comigo toda a tarde. Toda a tarde que era pra me passar. Talvez chorando, talvez assim, né, triste por estar da situação. Eu tava de chameguinho aqui com o neném bem cheiroso do meu colo. Que delícia. Me salvou. E aí a Maria Júlia não tinha padrinho. E eu falava, que Maria Júlia vai ter padrinho? De jeito nenhum. Até parece. E aí começou todo mundo, o Dindinho, o Dindinho. Hoje, gente, é sério, ela me ligou, ela tá dodói, não foi pra escola hoje. Hoje ela me ligou, oi princesa, você tá melhor? Eu queria falar com o Dindo. Eu falei, comigo não serve não, você quer falar com o Dindo? Eu chego lá no portão, ela, cadê o Dindo? Eu disse, Maju tá na casa dele, tipo, apaixonada nele. Que e bom. Ele super comprou a ideia de tudo. Assim, eu falo que ele é Deus me deu, assim, a forma de falar assim, eu tô cuidando de você com ele. Tipo, a gente às vezes tá no cinema, teve uma vez que a gente tava no cinema e ele mexendo a perna várias vezes e eu sentadinha quietinha na minha. Ele foi lá e mexeu a minha perna. Eu, o que foi, amor? Ele, que eu já mexi minha perna várias vezes, amor, acho que você tá querendo também. Tipo, cuidadoso num nível surreal, de acordar no meio da noite pra ver como é que eu tô. Sim, é o meu presente de Deus. Que bom. Agora eu vou casar.
Ai, que linda! Não me pede em casamento não, pra você ver que agora eu tô falando em todos os lugares. Você vai me pedir casamento. Ai, de você se me pedir Mas casamento. ele pediu ou não? Não, a gente Ai, tá tá com bom. planos. Ainda não houve, porque ele disse que vai. A gente vai ficar. Eu falei, vamos fazer o noivado esse ano, né? Que ele, não, porque eu vou te pedir em noivado ainda. Parece que aí é uma surpresa. Mas a gente casa ano que vem, em nome de Jesus. E pra você, que agora que você lida melhor com a sua autoestima, você conseguiu entrar num centro cirúrgico tranquila, de pensar assim, Da agora do narizinho? agora vai ser estético mesmo e vai dar tudo certo? Foi tranquilo? Foi, olha, eu Você não sempre sentiu tive nenhum um medo? sonho. Sempre tive um sonho de mexer no meu nariz. Desde quando eu andava, eu falava que me incomodava era o meu nariz. Por coincidência, a minha vida mudou por conta do meu nariz, né? Eu falei, não, gente, todo mundo fala desse meu nariz, tem que ser um nariz bonito. Só que eu tinha muito, assim, primeiro porque eu não tinha condição financeira na época. Hoje eu trabalho com a internet, ela se tornou minha fonte de renda. Minha mãe parou de trabalhar para trabalhar comigo, assim, para cuidar de mim, né, no começo. Ai, que Hoje eu maravilha, ninguém consigo, melhor do que a mãe pra cuidar. hoje eu consigo pagar um salário para minha mãe, sabe? Tipo, a gente sai. Hoje ela tá aqui, ela tá sendo paga, tá? Ela tá sendo paga pra estar aqui, tá? Às vezes trabalha domingo, ela... Ai, meu Deus, vamos trabalhar no domingo. Dinheiro na conta, não tem esse negócio, não. Mas graças a Deus, a gente fala assim brincando, mas assim, minha mãe virou minhas pernas real. E hoje eu consigo fazer isso, proporcionar várias coisas. E aí eu falei, eu vou passar pelo procedimento. Encontrei o médico que eu queria, E falei, a sua agora eu mãe vou. não ficou com medo, não? Não, fiquei super tranquila. Porque eu sou adepta, tá? Eu tenho silicone e meu sonho é continuar fazendo. Sim. E aí ela super me apoiou, todo mundo me apoiou. Por encontrar um médico bom, por tudo, por já saber. As pessoas têm muito medo, né? Depois de conhecer a minha história, de passar por alguma coisa, fazer piercing e tal. E eu falo para as pessoas, não tenha medo. Procure saber sobre higiene Sim. e procure um bom profissional. Exatamente. Que saiba a mesma coisa que você. Porque qualquer tipo de procedimento... É invasivo. Inclusive uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Quando me Sim. contaram a sua história, eu falei, meu Deus, nunca imaginei mesmo. Mas é um risco. Você Tudo. sair... Aliás, você acordar é um risco. Você pode cair, né? Aconteceu com... Eu falo isso para as pessoas, porque na época que eu fui fazer mesmo o nariz, todo mundo me julgou. Falando, vai passar pelo procedimento de então novo. eu vi lá os haters, sei lá, não sei nem se são seus amigos, as Os pessoas que haters, comentam. Porque no meu Instagram, menina, eu recebo ataques que são dos meus próprios amigos. Meu Deus, aquele negócio do preço de inimigo, né? Não preciso de hater, não. Tanto Mas eu que, tive assim, muito, eu tive muito evito hater. usar a rede social, porque eu falo, gente, que amizade é essa? Sem noção, galera. Como assim? Mas assim, porque todo mundo... Mas eu já sabia, sabe? Eu já tinha noção. Passei por outros procedimentos, sou super... E igual eu falei, amo procedimentos estéticos. Fiz preenchimento labial já várias vezes. Botox, tudo, amo. Se eu pudesse... Só a única coisa que ia ser original era o RG mesmo. Porque... É o meu caso hoje em dia. De resto... Só tem o DNA aqui. É isso. De resto, toda montada. Mas assim... Aí eu falei, não, vou passar pelo procedimento. Vou fazer, agora eu vou fazer. E aí criei coragem, assim. Claro, eu falo que pra fazer procedimento você tem que ter dinheiro, né? Coragem você tem que ter pra pular de uma ponte. Exatamente. Mas o nariz dá um medinho, porque é bem no meio do rosto, né? Eu falei pra minha mãe. Mas aí fiz todos os exames, cheguei lá. Falei, é agora. Aí dá aquele negocinho, será que eu preciso mesmo? Será que meu nariz é tão feio assim? Mas aí eu entrei super confiante. Cheguei, falei, é agora. Não contei, pra ninguém. Eu mostro sempre tudo que eu tô fazendo na internet, mas não contei pra ninguém. Esperei dar certo. Fui contar depois de 7 dias. Ainda levei hater, porque eu sabia que eu ia levar. Porque as pessoas falam assim, mas aí é muito vaidosa, ficou na cadeira por conta de vaidade. Eu vi isso lá. E não, eu não fiquei na cadeira por conta de vaidade. Vaidade é normal, todo mundo tem. Sim. Inclusive mulher pode ter mesmo. Mas... eu fiquei na cadeira por uma falha profissional, de higiene mesmo. Então, eu não tenho medo de passar por nenhum procedimento e jamais quero deixar essa impressão. Falo isso pra todo mundo. Procure um bom profissional, saiba o que você tá fazendo, saiba o que você vai passar. Eu sabia exatamente o que eu ia passar. E outra, tudo que a gente faz tem um risco. Você ir numa manicure, no mais simples que seja, Sim. tem o risco de entrar uma bactéria ali. Eu tenho uma pessoa da minha família que ela perdeu um dedo. Por causa de manicure. Fazendo unha.
E a gente não imagina, como Sim. eu te falei, não dá pra imaginar. É um risco, você só tem que tomar os cuidados Sim. pra tudo, né? Pra tudo, você precisa tomar os cuidados e ir confiante. E fui, saí de lá, tive um pós muito bom, graças a Deus. Eu lembrei de você falando assim, de que tudo virou sinal no dia da sua cirurgia, você achando que ia morrer. Aham. Quando... Na minha cirurgia agora eu fui, aí eu falei o nome do anestesista. Ele, oi, Laiane, eu sou anestesista, Bruno Dias. Aí eu, meu Deus, o nome do meu irmão. Agora eu preciso fazer uma outra cirurgia pra completar meus irmãos, que é Larissa, Bruno e Lucas. Acho que vai ser o anestesista do silicone. Vai ser o silicone, exatamente. Não, Fala. quando eu fui fazer a lipo, eu pesquisei e tal, eu já tava com vontade de fazer há muito tempo com esse médico. Eu já tinha feito uma cirurgia que não foi com ele, acabou que eu não gostei e ele foi corrigir. E aí, na hora que, antes de ir pro centro cirúrgico, ele falou, vamos fazer uma oração. Eu falei, pronto. Ai, pronto, é isso. Ele vai orar e eu não vou voltar. O meu médico do nariz também fez uma oração, muito bonitinho. Ele chegou Eu lá e fiquei ele... intrigada, falei, vai pra quê? Pra quê? Não precisa orar não, tá tudo certo. Eu vou voltar e choro depois que eu Tá voltar. dando como é que chama aquela bênção, gente, do padre no... Ai, que horror. Isso, eu imaginei isso. E eu fui sozinha, também. porque tava na pandemia, não podia levar acompanhante. Meu Deus. Fui sozinha. Deu medinho? Deu medo, assim. Eu tenho um problema sério com cirurgia, porque eu acho a coisa mais deliciosa do mundo a anestesia. Sério? Pra mim é a melhor coisa. Ai, gente, mas é bom mesmo. Quando ele Você começa apaga. a te perguntar coisa que você não consegue mais responder, pra mim aquilo ali É maravilhoso. é a melhor coisa. Então eu gosto dessa reação. Mas o percurso quarto centro cirúrgico dá um medinho. Dá um medinho. Dá É um esse medinho. momento. Todo mundo me perguntou, Lai, você foi com medo? Não. Mas o momento que eu saí dali pra entrar, foi segundos. Eu saí dali pra entrar na outra sala. Eu, eita, será que eu preciso mesmo, meu Deus? Tanto dinheiro, Senhor, eu preciso mesmo disso. Mas assim, foi a melhor coisa. Amei ter feito meu nariz, amei. Tipo, igual eu falei, as pessoas falam, tem vontade de fazer outra coisa? Tenho vontade de colocar peito. Mas depois que eu for mãe, que eu quero ser mãe ainda. Então, ainda Pois pensamento e eu sobre tenho isso. umas curiosidades, assim, porque tem muita gente leiga, e eu sou uma delas também, Aham. em relação a uma cadeirante. É tudo normal? Então, Fazer amor? fazer é normal? amor, tudo isso, as pessoas têm muito essa dúvida. Então, é muito de lesão para lesão. Eu tenho uma lesão, geralmente a gente tira por C, T, S e L, que é a cervical, torácica, sacral e lombar. Uhum. Então, tem vários números de lesão. Tem uma lesão é igual à outra. Eu tenho uma lesão na torácica número 6. Da T6 para baixo eu não sinto, que é bem no meio das minhas costas. Mas, assim, sobre sensibilidade, tem pessoas que têm mais, tem pessoas que não têm nada. E na época que eu entrei no hospital, a gente tem muitas aulas sobre isso tudo lá no Sara, né? E aí eles viraram pra mim, olha, o prazer que você vai sentir é na cabeça. Eu falei, jamais eu quero sentir cabeça, eu quero sentir... Eu vou querer sentir cabeça, gente. Mas a gente descobre, sim, eu tenho um pouco sentidos, mas a gente descobre que realmente o prazer tá totalmente na nossa cabeça, que a gente domina muito isso, né? Sim. Tanto que tem mulher que sente tudo, se ela não tá se sentindo bem ali na relação, ela não sente nenhum prazer, não sente nada. Então, assim, não tem como eu falar, tipo, sente, não sente, porque cada pessoa tem a sua. Pra engravidar é tranquilo. Pra engravidar é normal, né, as relações normais, só que você não pode ter o parto normal, é cesáreo. Porque não tem a força, olha, né? acredite que é melhor. Não tem a força. Mas assim, normal, cadeirantes, homens e mulheres sentem prazer, tem uma vida super ativa, né? Independente. Tem gente que tem com um parceiro, tem gente que tem vários. Uma colega sua me contou Normal. umas histórias. Eu sou ótima com nome. Com nome, eu tô vendo. Se você esqueceu o meu, dona Rose. Não, a Cacá, A exatamente. Ela contou umas histórias de motel. Aconteceu Imagina. alguma coisa com você Eu parecida? já imagino quais sejam as histórias, porque ela já contou isso pra gente horrores também. Nunca aconteceu uma situação... Já aconteceu uma situação muito engraçada. Ela pode falar, perdão. Pode, a mãe sabe de tudo, A mãe sabe de tudo. Com o Lucas, a gente tava... Foi, assim, eu falo que o Lucas foi o amor da minha vida real.
Porque eu perdi a virgindade com ele. E a segunda virgindade eu também perdi com ele. Então, tipo, ele é dono, rei de tudo. Ai, que gracinha. Rei de tudo. Ele fala, é a minha mania de ser o primeiro. Mas é assim... É ariano? Não, escorpiano. 2. Ai, meu Deus. 2 escorpiano, pensa. É bagulho louco. Mas assim... A gente foi, ele sempre me pega no colo, né? Foi muito difícil. Existe suítes adaptadas, mas existe as normais, que são as melhores, que são aquelas escadonas, né? Ah, a Cacá falou que ela vai, e engateando, mas ela não deixa de ir. É isso. O Lucas sempre me sobe. E aí teve um dia que a gente tava numa banheira, e aí o Lucas me sentou no colo dele assim. E aí ele esqueceu do leve detalhe que eu não tinha controle de tronco, né? E aí eu caí pra dentro da banheira, assim, pá, com tudo. Menina, mas se é mais um segundo, mais uns centímetros pra lá, deixa eu bater da cabeça naquela pedra. E aí eu afoguei. Eu falei, meu Deus, até desafogar. Mas assim, essas situações engraçadas. Já aconteceu de fazer xixi na cama dele. Ixi. Ele lida bem, você lida bem. também, né? Ele lida super bem. No começo eu não lidava, não. Eu chorava. A primeira vez que ele me deixou em casa e foi trancar o carro, o meu intestino começou a funcionar. E eu, mãe, não deixa ele entrar. Do lado do quarto da minha mãe, Lucas, vai lá na sua casa, daqui a pouco a gente te chama, não sei o quê. Vai na casa do seu amigo que mora perto. E eu, meu Deus, ele não pode entrar, eu nunca mais eu quero ver ele. A minha mãe, meu Deus, Laine, para com isso, todo mundo faz isso. E eu, mãe, nunca mais quero ver ele. Aí um dia a gente dormindo junto, de conchinha, bem grudadinho, meu intestino funcionou, foi lindo, ele todo melado, eu toda melada. E ele, acontece, eu, meu Deus, ele nunca mais volta. Mas assim, é bem de boa. Já aconteceu de eu soltar pum perto dele. Um dia ele me pegou no colo, na cadeira, me pôs no colo dele, eu soltei um pum. Só que ele é muito engraçado, porque ele fala, não, tudo bem, um dia eu solto um pum em você. E aí segue, assim. Mas acredito que a gente criou um laço muito grande. Uma Mas intimidade, senão eu ia né, que é importante. morrer de vergonha. Mas fazer o quê, né? Ai, Igual mas que ontem, eu bom. tava no carro de um amigo meu, aí vazou xixi, eu, vixe, amigo, ele, acontece, eu, meu Deus, batizado. Aí, geralmente, assim, hoje, eu e o meu ciclo de pessoas próximas entende muito bem isso, né? Porque é uma coisa involuntária e tal. Sim. Então, eu falo isso pras meninas, gente, jamais deixe de usar uma roupa que você quer. Não é fácil, tem dia que a gente passa perrenguezão, eu e minha mãe, eu e o Lucas, por eu estar de calça e a gente ir, cadê o banheiro adaptado? E aí não tem. Então, tipo assim, já passei vários perrengues. Nossa, eu já tive situação no começo da lesão. Uma vez, eu tomei um remédio, tive reação alérgica, e aí meu intestino funcionou. Eu pronta pra entrar dentro do fórum. E aí lá, é INSS. Vou lá pro carro me trocar, porque não tinha banheiro adaptado. Nossa. Tô eu deitada, aquela situação bem linda de frango assado. Minha mãe me limpando e eu, meu Deus, um dia eu vou contar isso em algum lugar, um dia eu vou rir disso, que não é possível. Que situação louca. Mas são ossos do ofício, sabe? Sim. Tipo, já passei por várias coisas assim, e já passei por várias coisas legais também, igual hoje ser referência pras meninas, sabe? Tanto de moda como de autoestima. Eu Sim. amo que as meninas se sentem representadas. Tipo, igual ser convidada pra vários lugares, dar entrevista. Querendo ou não, a gente leva uma acessibilidade, né? Sim. Uma representatividade muito grande. E aí, adoro, são E histórias boas pra eu vi uma contar. matéria falando que no DF ainda é um número pequeno que tem. Baixo, bem É baixo. bem baixo de Tanto cadeirantes. de trabalhos, assim, como de internet, sabe? Tem muita... As pessoas acabam sentindo vergonha ou se sentindo incapaz, que é uma coisa muito natural. Às vezes, o próprio mundo joga isso na sua cara, sabe? Tipo, esse lugar não te cabe. E aí você fala, cabe sim. Nem que eu suba no colo, mas cabe. Olha, eu não sei se você sabe, eu sou cantora. Trabalhei um tempo com uma dupla sertaneja, eu era backing, né? E aí tinha um público que gostava de ir nesses shows. E eu já vi situações do segurança falar assim, eu não sei o que o povo em cadeira de roda quer em show. Quer em show? Sim, acontece muito. Gente! Acontece demais. Tem uma amiga que colocou o pessoal agora de uma casa de show bem famosa aí
em justiça porque ela precisava de ajuda para entrar no banheiro com o esposo dela e o segurança disse que o esposo não ia entrar. Aí ele falou pra ela, não, porque não dá, moça. Ou a senhora faz isso do jeito que você tem que fazer sozinha, porque é um banheiro feminino, ou você não vai entrar. Que eu não sei o que a senhora tá fazendo aqui. E aí ela pôs eles na justiça. E acontece. Eu acho que, às vezes, explícito e às vezes não explícito, mas o mundo, querendo ou não, esfrega isso na sua cara. Tipo, aqui não te cabe. Não. Às vezes, até as pessoas usam como representatividade, tipo, meu local é bem acessível. Aí você chega no local, tem um banheiro de cadeirante, mas ele não é banheiro. Ele é o quartinho da bagunça. Entendeu? Ah, sim. Acontece tem muito. Tem lugares mesmo, tem fraudário junto, Uhum. e aí... Acontece muito. É como se realmente ali fosse uma minoria da minoria da minoria tipo que, assim, que nem deveria ir até lá. Teve uma vez que eu fui num bar, nossa, achei muito interessante. E aí o rapaz, eu precisava subir pra ir no banheiro e era escada. E aí o rapaz chegou em mim, o dono do bar, nossa, me desculpa e tal. É porque nunca vem cadeirante aqui. Nunca vem porque não tem acessibilidade. É por isso que nunca vem. Às vezes você não recebe aquele público no seu estabelecimento, no seu local de trabalho, porque você não dá uma mínima oportunidade, sabe? Tem lugar que tem umas rampas, mas é rampinha de Hot Wheels, sabe? Você vira e volta já pra trás, você já cai na mesma hora. E você já caiu? Já caí. Nossa. Caí um tempo desse atrás, um pouquinho antes de eu fazer. Caí hoje, verdade. Nossa. Verdade, eu fui passar da minha cama pra cadeira e aí o Lucas foi me ajudar levantando o meu bumbum e ele levantou demais, eu caí pra frente. Não. Zero controle de tronco. Eu já caí subindo na rampa lá de casa, mas eu sei que eu não consigo subir ela, porque ela é bem inclinada, mas foi a única forma que a gente deu de fazer. Eu só consigo descer. Ela pra subir eu não consigo, porque precisa ter controle de tronco e eu não tenho. E aí um dia eu achei que minha mãe fala que eu sou incrível. Ela, não faz isso incrível, não tenta fazer isso. Aí eu fui subir e achei que tinha alguém atrás de mim. Quando eu empinei a cadeira pra trás, pum, foi direto. Ai. Mas assim, tipo, queda feiona não, mas eu já tive essas quedinhas. E aí as pessoas acham que por ter uma rampa no lugar é acessível, e não é. Mas a gente precisa mostrar, a gente precisa sair, precisa falar. Agora mesmo, eu tive uma representatividade muito grande. Eu fui convidada pelo Na Praia para divulgar os shows dele. Isso quer dizer que, de tanto ir cadeirantes nos shows, hoje eles sabem que aquele público é atingido. Sim. Então, tem que ter acessibilidade. As pessoas falam assim, mas é porque nunca vem. Não, tem que ter. E por isso que eu vou em local que tem escada. Hoje eu trabalho com isso. Eu vou em loja, gente, que as pessoas juram que é acessível e não é. Então, mas a gente tá ali para mostrar que as pessoas... Tem muito, infelizmente, os cadeirantes hoje, pessoas com deficiência. Eu não sou a primeira, nem sou a única, eu nem sou a última, porque acontece muito. Existem fatalidades acontecendo todos os dias. Quanto mais as pessoas verem, igual hoje tem o Fernando Fernandes apresentando No Limite na Globo. Sim. Gente, isso é surreal. Eu gosto de ver, eu nem gosto de assistir o programa, mas eu gosto de olhar e falar, caraca, podia ser eu ali. Que isso faz brilhar, sabe? Eu falo, hoje agora é minha meta. Eu falo, isso faz brilhar no olho e no rosto das pessoas que acabaram de ficar na cadeira. Sim. Ou que estão na cadeira há um tempo se escondendo. Saiu um caso mesmo de um amigo meu, Gustavo. Ele postou a primeira foto dele cadeirante e viralizou. Porque ele tinha 8 anos na cadeira e nunca tinha postado nada. Então, caramba! Tipo assim, 4 anos. 4 anos na cadeira de rodas e nunca tinha postado nada. Então, tipo assim, são pessoas que querem Você conseguiria? Não conseguiria. É muito linda pra ficar escondida também. Eu não conseguiria porque, tipo assim, eu acho que as pessoas já me veem na rua, sabe? Se eu fosse trancafiada num local, fosse muito rica, tivesse uma mansão onde eu não pudesse precisasse sair pra nada. O seu primeiro pensamento quando saiu do hospital foi se esconder. Era esse, de me esconder. Por isso que eu perguntei. Assim, você acha que hoje, com todas as conquistas que você teve na cadeira de roda, né? Uhum. Até mais, porque você comentou que você já tinha essa vontade, Sim. mas você só conquistou essas coisas na cadeira de roda. Então, assim, é até um incentivo para outras cadeirantes de Sim. não se fechar tanto, de não... Deu a oportunidade, sabe? Porque você pode crescer muito mais do que qualquer... E eu acredito que hoje a internet abre o mundo para isso, sabe? Tem, a internet ela dá uma é a oportunidade. Sim. Então apareça, sabe? Deixa um recado aí. Sim, não só as meninas
com deficiência, mas qualquer outra mulher que esteja passando por alguma coisa, acredite na oportunidade que você tem de poder falar, de poder se mostrar e incentivar outras mulheres. Não existe uma coisa assim, eu nasci com um talento. Não, crie o seu próprio talento, que todo mundo tem. Toda mulher já passou por uma situação, assim, seja ela boa ou seja ela, né, assim, dramática na vida, mas toda mulher já passou. Acho que a gente vive situações dramáticas o tempo inteiro. O nosso sabe? dia a dia. Ser mulher não é fácil, e eu acredito que todas nós hoje sabe abrir a boca e edificar outra pessoa, sabe? Todas podem, gente. Todas podem. Todas podem. É isso. Seja você com deficiência, seja uma mulher sem deficiência, mãe, não, Porque as nossas que não limitações é mãe. acabam... Tá tudo na cabeça. Tá tudo na nossa cabeça. Exatamente. Hoje, eu falo, eu sou muito, muito feliz. Muito mais do que quando eu andava, sabe? Hoje, mesmo com dor, mesmo com bexiga, mesmo com tudo isso, eu sou uma mulher feliz. Mas porque eu decidi isso, entendeu? Então, todo mundo pode tomar essa decisão. E é uma decisão tomada diariamente. Não pense que você vai olhar e falar assim, eu quero muito ser feliz, eu quero muito ser uma mulher tal, e você não precisa mais enfrentar problemas, porque você enfrenta. Todas nós enfrentamos. É normal, mas eu acredito também que é necessário para a gente se tornar mulheres fortes, poderosas. E, gente, é surreal. O poder que a mulher tem, eu acredito muito no poder da mulher. A mulher consegue qualquer coisa. Eu também acho. Eu sempre falei isso. E quando eu falava para minha mãe... E eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu falava, não, eu consigo tudo que eu quero. A minha mãe, então, você tá querendo pouco. E eu comecei a prestar atenção exatamente nisso, no que eu estava querendo. Porque diante de todos os meus sonhos, na época, né? Era pouco, realmente. Uhum. E aí eu comecei a não ter limites para nada disso. Para sonhar, principalmente, pra nada, né? Pra nada. Isso. Eu acredito nisso. Que por mais que seja difícil... A gente tira a força, a gente depois nem sabe de onde. Por mais que seja difícil, tipo assim, as pessoas olham pra mim e falam, lá, eu acho que eu não daria conta de passar por isso que você passa. E dá. Sabe? Dá. Deus capacita, você se torna forte, você tira a força de onde você não tem. E você vai entendendo que aquilo, mesmo não sendo pra você, é uma coisa que você consegue dominar. Sabe? Assim, não era pra mim. Eu nunca imaginei na vida ser uma cadeirante, sabe? Eu nem fazia ideia de como era a vida de um cadeirante. Não era pra mim. Mas aí, quando chegou, eu falei assim, agora eu vou fazer dar certo, sabe? Eu vou fazer dar certo. Seja qualquer situação, às vezes a mulher, assim, passa por um momento que eu acho que é muito difícil, que é um momento de você descobrir que é mãe, sendo que você não queria ser mãe. Sim. Eu sei porque a Evelyn, a mãe da Maju, passou por isso. Ela sempre falava, não quero ser mãe, não quero ser mãe. Quando ela descobriu, foi um baque, assim, grandão pra ela. E aí ela fez dar certo. Hoje, tipo assim, a Maju é a vida dela e se torna, né? A gente se torna. Se torna, exatamente. Teve inúmeras situações da minha vida, porque não parece, mas eu tenho mais de 30. Não parece mesmo, gente. E que eu pensei muito assim, não, Deus não vai fazer isso comigo, porque sabe que eu não vou dar conta. Uhum. E fez pior. E fui dando conta, e a gente na verdade, tudo isso é a forma que a gente escolhe reagir ao que está acontecendo naquele momento. É uma escolha. Eu falo que tudo tem um lado bom. Tudo na vida tem um lado bom. Você quer deixar uma água pra gente? Quer, Rose? Pode, Pode? por favor. Obrigada. Obrigada. Ele é maravilhoso. O Tupi-Guarani. Yeah. Obrigada. Eu falava coincidência de você com um vizinho cadeirante. Uhum. Tá. E aí, tipo, tudo isso é chegar... por várias vezes, eu pensei assim na minha cabeça. Eu falo, às vezes, isso. Aonde foi que Deus achou que eu dava conta de passar por tudo isso? Entendeu? Porque eu jamais imaginei. Na minha cabeça, eu jamais imaginei. Ainda mais sendo uma pessoa reclamona do jeito que eu era... Não. Que eu nunca ia conseguir. E você não tinha convivido com ninguém, cadeirante? Ninguém. Eu não. Eu tinha um rapaz, um senhor, eu falo até que ele me enganou. Um senhor que morava embaixo, assim, na rua debaixo da minha rua. E ele mexia, ele andava, tocava, né? Vivia a vida na cadeira de rodas. E ele mexia o pé. Então, pra mim, todo cadeirante mexia o pé. Aí, às vezes, eu passava assim na rua, eu via ele mexendo o pé, eu falava, me enganou esse cara, que eu não mexo o meu. E, tipo assim,
Mas porque eu não olhava pra isso. Entendi. Entendeu? Hoje eu vivo e na minha cidade eu conheço vários cadeirantes. Todo lugar que passa um cadeirante eu vejo, a gente vê. Hoje eu moro do lado de um cadeirante, meu vizinho é cadeirante. Assim, e eu vivi um momento assim muito especial no Sara. Eu conviver com pessoas cadeirantes, eu tenho uma amiga que ela não convive muito com pessoas cadeirantes. E ela sofre em dobro. Eu Porque imagino. tenha perto de você pessoas que têm a mesma convivência com você, sabe? Não é porque você aceita, não sei o quê. Não, é porque você tá ali dividindo as suas sua dor. dores com pessoas que sabem o que você tá falando. Eu posso chegar aqui e falar assim, nossa, Rose, eu tô sentindo uma dor neuropática, uma coisa. A minha bexiga me tira do sério. Você vai falar, Eu não vou Lai. entender. Você vai falar, Lai, realmente. Mas você não vai entender o que eu tô falando. Sim. Agora, uma pessoa que passa pelo que eu passo, eu só olho ela, dou, né? Então, tipo assim, é necessário que você divida as suas dores com as pessoas certas. Quando eu cheguei no Sara, o primeiro dia que eu cheguei no Sara, eu cheguei pra fazer uma atividade e era só homem. Só homem e eu. Eu fiquei olhando assim, aí a gente tocando a cadeira e eu, meu Deus, o que eu tô vivendo, sabe? Tipo, que loucura. Mas foram as melhores pessoas pra estar comigo naquele momento. Foram as melhores pessoas. Porque, primeiro que eu tava começando a minha vida ali. Eles já tinham passado. Tinha gente ali que tinha mais de 20 anos na cadeira. Caramba. Então, elas olhavam ali pra mim e falavam, Lai, fica tranquila que vai passar, vai ser melhor. Daqui a alguns dias vai ser melhor. E isso não quer dizer aceitação, tá? Eu não aceito estar na cadeira. Mas eu não deixo ela me tomar. Sim. Entendeu? Ixi, eu já tive pessoas que olhou pra mim e falou assim, nossa, ela se encontrou aí na cadeira. Uma amiga da minha avó virou e falou assim, ela se encontrou na cadeira, né? Mas tá feliz e tal. E eu não me encontrei. Gente, felicidade não depende de Não você depende estar ali ou aqui ou acolá, né? Então, tipo assim, não é que eu aceitei, nossa, eu aceitei, eu me encontrei, a vida que eu queria, não. Mas se é essa vida proposta pra mim, então que eu faça ela acontecer da melhor forma. Porque querendo ou não, Rose, a gente tem que ter um pensamento assim, eu bem ou eu mal, amanhã o dia vai nascer de novo. Sim. E você escolhe, né, se você vai sorrir pro sol ou se você vai chorar. Ou se você vai deixar ele passar, mais um dia se pôr ali na sua tristeza. Então, tipo assim, eu decidi isso. Eu falei, não, é minha escolha viver bem e deixar que o dia passe da forma mais leve possível. E eu choro muito, sabe? Tem essa semana retrasada, eu acho que foi a semana, inclusive, que a gente ia fazer. Eu tava acabada de dor, o frio acaba comigo de uma forma surreal. Todos os dias eu tava chorando. Chegava, tinha que trabalhar? Tinha que fazer as coisas que tinha que fazer. Mas eu olhava assim e falava, meu Deus do céu. Mais um dia vencido, porque parecia que aquilo ia me vencer. Mas, se eu andasse, eu ainda ia ter algum problema que me fizesse ter isso, sabe? Então, tipo, não é a cadeira de rodas, não é a minha deficiência. Você andando, você tem um problema que se você deixar, ele te toma. Sim. Todo mundo tem, sabe? Todo mundo tem. Não, eu não coloco a culpa na minha deficiência. Eu não vou colocar a culpa na cadeira de rodas. Se eu não andasse, eu ia, inclusive, encontrar, porque a gente é desse jeito, a gente Você mesma encontra. disse que você era uma pessoa depressiva. Muito. E não tinha deficiência nenhuma, era ótima, andava e tinha toda a saúde em dias. Então, tipo assim, que a gente tem que pensar é isso. As mulheres me perguntam muito, isso vem muito de mulher. Fala assim, Lai, você não tem medo de ser traída, não? Eu falei, por eu estar na cadeira? Não, por eu estar na cadeira, não. Aí, quantas mulheres gostosíssimas, lindas, maravilhosas, Grazi Massafera da vida, não é traída? Gente, Isso não depende disso. da minha questão, de como eu sou, entendeu? Não faz nenhum sentido. Exatamente. Às vezes as pessoas me perguntam assim nas festas, né? Ai, você não fica com medo do Lucas estar olhando para as mulheres? Não, gente, ele não tem tempo, preocupado com os caras olhando para mim. Sou linda. Ai, que ótimo. Então ele não tem tempo de ficar nem preocupado olhando para alguém, não. Ele tem que estar olhando para os caras que estão olhando para mim. Né, você vai siliconada, é isso mesmo. Lai, eu amei a sua entrevista aqui com a gente. Ai, Amei mesmo obrigada. ouvir sua história. A história é linda. Depois eu quero a sua mãe aqui. Sim, com certeza. Com certeza. Porque tem o outro lado, né? E é muito legal. Vamos E eu mesmo. imagino, assim, que pra ela ter te dado aquela resposta naquele momento, ela deve ser Não, incrível. Tava no banheiro chorando. Eu fiquei minha cara, não faço. Falei, meu Deus, ela não vai morrer. Ela não vai morrer.
Voltei com a cara toda vermelha, tava chorando. Oh, meu Deus. E ela voltou. Eu falo que ela é a Mulher Maravilha da minha vida. Mas é um prazer mesmo, porque é um lado muito bom de ouvir. Sim. Eu ouço muito esse lado, sabe? Eu ouço porque a gente é muito amiga. Tem hora que eu viro pra ela e falo, mãe, quer sentar aqui e chorar comigo? Aí ela, quero. A gente se abraça, chora. Eu chora, devia chora. já ter falado pra você vir, né? Já preparada e ter preparado um roteirinho, porque a gente aproveitava. Mas eu quero mais histórias. Vou esperar o silicone. Vamos sim, vamos. Com Mas certeza. muito obrigada por Obrigado, ter vindo, viu? mesmo. E eu espero realmente que as pessoas tenham essa empatia de... Gente, ninguém é coitadinho, ninguém é nada. São escolhas. E se existe uma situação e você puder lidar com um problema, uma situação, seja lá o que for, da melhor forma possível, porque a vida já é tão difícil. Sim. Não é fácil. Verdade. Não é fácil. É isso. E Eu mesmo a agradeço gente muito. olhando as redes sociais e pensando, nossa, mas ela é linda, ela tem tudo, ela tá feliz. É um processo. Eu imagino que você também passa por problemas. A pessoa Sim. que tá ali o dia inteiro sorrindo, eu não acredito que seja 100% só Com certeza. de alegria, de felicidade. E essa questão da internet de você receber comentários maldosos, pelo menos a mim, eu não sei lidar muito bem com isso, fere as pessoas, desanima as pessoas. E essas pessoas, sim, deviam se inspirar na sua alegria, não julgar. Sim. Ah, será que ela tá feliz mesmo? Gente, é você que não tá, querida. Eu agradeço muito o convite. É muito legal, eu gosto muito de contar, de poder falar, inspirar pessoas, inspirar mulheres. Acredito que esse seja a minha missão de vida hoje em dia, sabe? Seja falar sobre o poder de olhar para as coisas, tirando um lado bom da vida, porque tudo tem um lado bom. Tudo. Às vezes você pode estar no pior momento da vida e falar assim, não tem, agora não dá mais para mim. E ali tem, entendeu? Só basta você olhar. Então, eu fico muito feliz, muito obrigada pelo convite. Foi muito bom o papo, foi muito legal. Contei coisas assim que eu nunca tinha contado em outros lugares. Olha só, temos exclusivas. Mas eu fico muito feliz, espero que as pessoas se inspirem e saibam que, assim, eu falo muito isso. As pessoas me conheceram na internet pelo que eu sou, sabe? Pela minha felicidade de viver a vida. Mas isso não quer dizer que eu não tenha minhas tristezas. Sim. Tenho e são elas que fazem eu ser mais forte, sabe? Talvez seja esse momento de você se permitir ser fraca naquele momento e chorar, colocar pra fora, para que no outro dia você enfrente, levante a cabeça, põe o seu salto e saia linda, porque o mundo precisa que você esteja bem e você também. Isso faz a gente ser ótima. Eu vi aquela questão de põe o cropped, né? E reage. E você falando, eu não dou conta, tá frio. Tá frio. Agora, cropped pra mim não tá dando, é só um moletom. Mas obrigada, gente. Eu quero que vocês deixem aí o seu like, se você gostou, o seu comentário, curta, comenta, se inscreva, compartilha. E esse foi mais um episódio do Todas Podem Cast com a nossa querida Lai. Beijo, gente. Beijo, até o próximo.